confesso para vocês que quando eu recebi o convite, eu falei, eu acho que não é para mim. O nosso ser humano, nós como nós somos, eu falei, uma igreja batista, não é? A gente sabe que a igreja batista tem todo o método, eu não sou batista, eu na verdade participei de algumas igrejas do mesmo sistema da batista, mas não era da congregação batista. Então eu fiquei, quando eu recebi essa proposta no meu coração, eu fiquei meio assim, será que vai pintar alguma coisa? Será que vai ser? Mas como Deus, Ele trabalha da forma como Ele quer. Como Deus, Ele age como Ele quer. E Ele coloca aquele que Ele quer. Ele determina as coisas tudo certinho. Hoje eu conversava com a minha mãe em casa, e eu estava sentado, terminando de preparar a palavra, porque eu passei hoje o dia mesmo concentrado. Cheguei de viagem na madrugada de sexta, não é? Foi um tempo maravilhoso, e que nós pudemos relaxar um pouco, não é? Depois de toda essa correria, tomar um sol, né? E muito sol, não foi só um pouco de sol, foi muito sol, dá para ver que eu estou descascando inteiro, não é? Mas eu tive um tempo também onde eu pude refletir, vendo a natureza de Deus, vendo as coisas de Deus, e falar, Senhor, como o Senhor concede aquilo que está no nosso coração? Como o Senhor faz maravilhas na nossa vida? E eu meditava no Senhor e pedia, Senhor, qual seria a primeira palavra, Senhor, que eu poderia falar para a igreja? Confesso que no momento que veio na minha cabeça, eu falei, Senhor, que não dá para a gente dividir um pouquinho? Eu divido com o Senhor, eu falo o que está no meu coração, como eu estou entrando aqui hoje como pastor da igreja, e eu falo um pouquinho o que está no meu coração, e o Senhor também fala um pouquinho o que está no seu coração, nós juntamos os dois e fazemos um pacote só, porque afinal nós servimos a Deus. Afinal, o nosso maior anseio é servir ao Senhor. O nosso maior anseio é ver vidas entrando nesse lugar e sendo resgatadas, nada mais que isso. Ver vida sendo tocada, ver vida se entregando aos pés do Senhor, ver talentos sendo ressurgindo. Esse é o nosso maior anseio. E Deus me deu essa palavra, e eu realmente meditei, busquei bastante no Senhor, e veio bem a calhar, como diz o português de Portugal, veio a calhar, não é? E eu queria que você se levantasse nessa hora. E nós vamos ler a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Efésios, um livro maravilhoso, uma carta maravilhosa. Amém? Todos acharam? Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, aqui citando o Salmo 68, 18. Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu? Senão que também havia descido das profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que conduzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se e a si mesmo em amor, na medida que cada parte realizará a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não viva mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Devido ao endurecimento de seu coração, tendo perdido toda a sensibilidade, eles entregaram a depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isto que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhança de Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a ira antes que o pôr do sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Senhor Deus, eu te agradeço, Senhor. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Deus. Pai, eu quero colocar agora, Senhor, o meu coração, Senhor, diante de Ti, a minha boca diante de Ti, Senhor, para que o Senhor fale, Senhor, para que o Senhor nos dê direção, Senhor, para que o Senhor me ensine primeiramente, Senhor, e que o Senhor venha ensinar a toda a igreja, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Senhor. Pai, nós estamos aqui com o nosso coração realmente quebrantado em Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até agora. E queremos, Senhor, dedicar a Ti, Senhor, toda a honra e pedir, Senhor, fala conosco, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, amém? Texto meio longo, talvez você fala, nossa, mas leu tudo isso. Eu acredito que só de ler essa palavra já dá para ter uma ideia bem abrangente daquilo que Deus Ele tem feito e daquilo que Ele vai fazer. E é impressionante, e muitos, na verdade, que a Bíblia, ela é assim, eu falo por mim mesmo, eu praticamente cresci no Evangelho, e às vezes a Bíblia, em muitos dos aspectos, ela impacta, ou seja, se nós não tivéssemos mesmo a fé e acreditássemos que ela é a palavra viva de Deus, nós colocaríamos até em dúvida muitas ocasiões que acontecem na Bíblia. Mas por que nós acreditamos na Bíblia? Por que nós acreditamos nela? A minha resposta é que desde que eu me conheço por gente, desde que eu era pequenininho, eu vi que a palavra viva de Deus, que a palavra do Senhor, ela já transformou tantas pessoas que passaram pela minha vida. Pessoas que passaram como amigos, pessoas que eu vi na igreja. Eu vi a palavra de Deus saltar destas linhas para algo que realmente foi eficaz e fez a diferença na vida de pessoas. E se nós fôssemos falar das circunstâncias e dos temas que a Bíblia trata, e das histórias que a Bíblia trata, dos momentos que a Bíblia trata, muitas das vezes nós ficaríamos realmente de boca aberta. E no caso de Paulo, por exemplo, que é aqui o que está escrevendo essa carta,
Paulo era um homem que de perseguidor, ele foi perseguido. Ele era um homem que, como se eu fosse falar hoje, por exemplo, Hitler. Hitler, se você falasse, Hitler se converteu, se ele estivesse vivo, você iria falar para mim assim, não, é impossível que ele, depois de matar tantas pessoas, fosse se converter e se tornar uma pessoa que Deus poderia usar. Paulo era um homem, à vista de muitos, um homem muito ruim. Para os cristãos que estavam pregando o evangelho de Cristo, muitos estavam sendo presos e ele fazia questão de ser um dos que iam lá buscar, pegava cartas e ia até os lugares para pegar essas pessoas. E ele é uma das histórias que nós pegamos e nós fazemos essa volta, né? Um homem totalmente perseguidor dos cristãos, hoje perseguido, e ele já começa o texto dizendo aqui que ele era perseguido por causa da causa de Cristo. Ele era simplesmente perseguido por causa do amor de Cristo. A conversão de Paulo mudou radicalmente a vida dele. E eu vou mais longe, a conversão de Paulo mudou radicalmente a vida de muitos lugares. Porque através de Paulo, através do sofrimento de Paulo, através das cartas dele, muitas pessoas foram tocadas. E nós também hoje estamos falando da carta de Paulo aos Efésios. Constantemente os estudos que nós fazemos falam das cartas também de Paulo. E nós vemos que Deus ele tem feito o projeto dele andar. Se você olhasse para Paulo, eu me coloco no lugar dele. Se eu estivesse numa prisão, eu teria cabeça para pensar em ajudar outras pessoas. Se eu estivesse numa prisão, eu teria cabeça para pregar o evangelho para outras pessoas. Se eu estivesse numa prisão, será que eu teria o ânimo de falar, poxa, eu tenho que ajudar tal igreja em tal localidade, eu tenho que ajudar aquele irmão que está... Eu falo para vocês, provavelmente eu iria pensar, o que eu vou fazer para mim sair da prisão? Eu acredito que antes da gente falar de Efésios e tudo que fala aqui dentro dessa palavra, é entender o que ele estava vivendo, o que Paulo estava vivendo e o que ele queria que o povo e os efésios entendessem a mensagem e o desejo do coração dele, porque é uma palavra muito profunda. Essa carta aos Efésios é uma carta muito profunda, e às vezes nós passamos e lemos as cartas, e nós não entendemos muitas vezes o contexto total daquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. E Paulo ali preso, não é? Ele ganha esse ânimo, com certeza, por causa do Espírito Santo de Deus, que trabalhava na vida dele, e ele não só escreveu essa carta, como ele escreveu nessa prisão, ele escreveu Filipenses, Colossenses, Filemão, ele ganhou ânimo para estar ajudando as pessoas, para estar se importando com o corpo de Cristo, para estar se importando de ver vidas crescer. Se você fosse olhar para a igreja aos Efésios, o problema de Efésios não era algo tão complicado assim, mas o problema de Efésios era que ele queria guardar o povo, ele queria que esses que ele tinha ensinado, eles fossem crescendo e se mantivessem no evangelho de Cristo. Então Paulo havia vivido com eles aproximadamente há 5 anos atrás, de quando ele escreve essa carta, e ele ficou 2 anos com ele. Ele teve um relacionamento muito profundo com os irmãos de Efésios. E quando ele escreve essa carta, ele coloca toda a emoção dele, ele coloca todo o coração dele, para que essas vidas possam ser tocadas, e para que elas não desfaleçam da fé. Por isso é esse ímpeto e essa emoção, porque é uma carta recheada de profundidade e da emoção dele para esses irmãos. Éfeso era uma cidade que era um porto. Então, como um porto, ela era usada por Roma, e Roma usava esse porto para quê? Para fazer todas as trocas, as amizades, por exemplo, paz com a China, então a seda passava por Roma. Por exemplo, o trigo vinha do Egito. Então, ele fazia toda essa troca, eles faziam todas essas trocas, para quê? Para manter a paz. Porém, os efésios, eles também eram amassados, de certa forma, por uma série de coisas. Eles viviam um momento muito difícil na vida dele. Tudo que entrava e tudo que saía, praticamente, quase tudo de Roma, passava por esse porto. 25 mil habitantes, mais ou menos, viviam naquela cidade. E lá ficava o famoso templo de Artemis, que é conhecido da deusa Diana.
Então que é mais ou menos tipo 4 vezes maior que o Partenon. O Partenon já é gigante. Imagina esse templo. E lá o que acontece? O povo ele vivia tão cercado de um monte de misticismo, de magia, e mais a opressão que Roma fazia sobre esse povo. Ou seja, Roma fazia essa pressão sobre os efésios. Então quando Paulo ele escreve aos efésios aqui, ele escreve dizendo para os efésios, o amor, a consideração, mas que eles fiquem atentos, porque o problema maior aqui que Paulo tinha não era de entrar o evangelho, porque o evangelho, isso que parecia ruim, foi até fácil, vamos dizer, para que o evangelho entrasse, porque se qualquer coisa entrasse nos Efésios, ou em Éfeso, para os Efésios, eles aceitassem qualquer coisa, porque muitas pessoas passavam por lá. O que acontece é que o evangelho também acabava entrando, mas o problema não era só o evangelho entrar, mas era o evangelho ser mantido. Se nós formos olhar para a nossa vida hoje, na onde nós vivemos, no país que nós vivemos, aonde nós estamos, não é muito diferente. Nós vivemos num país que o ano passado teve milhões de pessoas que visitaram esse país, e o governo está querendo investir mais o quê? Em turismo nesse país. Muitas pessoas vêm diariamente e passam por aqui, ou seja, muitas culturas passam no nosso meio diariamente. Nós convivemos com pessoas de diferentes locais. Nós convivemos com pessoas de diferentes cidades. E isso, de certo modo, no nosso trabalho, onde nós estamos, acaba também nos afetando. E o que nós precisamos é colocar o nosso coração em Deus. Aqui o que Paulo ele tenta fazer com que esses irmãos é que eles tenham a consciência de que eles precisam ser trabalhados. E que muitas pessoas virão, e que muitas pessoas vão entrar nesse evangelho, mas que eles precisam ser mantidos. Tem um programa na TV que eu não sei se você já viu, ele chama, eu gosto de assistir alguns programas assim, chama Botched, eu não sei se eu pronunciei direito, quer dizer remendado. É um programa de cirurgia plástica, não sei se alguém já chegou a ver esse programa. Esse programa, na hora que eu estava fazendo, me lembrou uma coisa, porque teve uma vez, são 2 doutores, esses 2 doutores o que eles fazem? Eles pegam pessoas que vieram de cirurgias plásticas, e tiveram problemas com as suas cirurgias, ou seja, a pessoa chega lá toda arrebentada, por sérios motivos, por vários motivos. Quando a pessoa chega lá, eles avaliam a pessoa. Algumas pessoas eles falam, não vou mexer, não tem como mexer. Algumas ele fala, não, eu vou mexer, porque eu vou tentar melhorar a tua vida. Ou a pessoa fez o cirurgia, o nariz ficou torto demais, não consegue respirar, ficou bonitinho por fora, mas por dentro está ruim. E ali o que acontece? Teve um dos casos, foi uma mulher que estava com um problema nos seios, e ela chegou para ele e falou, olha, eu fiz essa cirurgia e eu não estou bem, eu estou mal. A minha saúde está debilitada e eu preciso de alguma ajuda. Esteticamente também, para mim, eu estou debilitado, eu estou mal. E eles foram lá arrumar, e o interessante que para mim essa me chamou a atenção foi que ele foi. Quando ele abriu essa mulher, que ele foi ver o estado dela dentro, era pior do que ele imaginava. Quando ele abriu, ele falou, não, eu vou ter que mudar todo o meu procedimento, eu vou ter que mudar tudo aquilo que eu estou fazendo para fazer uma coisa diferente, para salvar primeiro a vida dessa mulher. Depois eu vou me preocupar com a estética dela. E naquela hora ele começa a trabalhar com aquela mulher, e ela quando acorda, ela fala, poxa, mas você não pôs o silicone, não fez nada. Ele falou, não posso fazer isso para você. Porque se eu fizer isso, se eu colocar o silicone para você, eu vou matá-la. O teu corpo não está apto a receber mais nada, porque o que você tinha aí, ele estourou, era material de segunda qualidade, era material ruim, e aí ela ficou 3 meses sendo tratada por ele, para depois, e no final o resultado foi que ela conseguiu, não é ter o corpo que ela desejava, e também recuperar a sua saúde, e saiu muito feliz, mas isso não acontece com todas as pessoas. Mas o interessante, por que eu levei a esse exemplo? É que muitas das vezes, quando nós tratamos com as pessoas, ou quando nós recebemos a pessoa, ou quando nós tratamos com vidas, muitas dessas pessoas, elas têm problemas seríssimos. E a gente olha, ou às vezes nem notamos que há problemas. E Paulo ele fala para os efésios aqui, olha, vão vir muitas pessoas, vão vir muitos ensinamentos ruins, para tentar entrar no teu meio, tentar levar a mente de vocês, tentar se infiltrar na mensagem que foi colocada para vocês. E ali eles estavam sendo preparados por Paulo para que isso não acontecesse. E Deus ele usa a nossa vida para quê? Para que nós possamos também transformar outras vidas. Não como esses doutores que vai chegar e vai olhar assim, vai falar, não tem condição, não tem solução. Mas na verdade Deus ele usa a nossa vida como um poder transformador que reverte casos, reverte pessoas que a gente não imaginava. Quantas vidas nós já vimos
E que entra nesse caso de falar assim, poxa, que milagre que Deus fez. E eu fiz algumas observações no livro de Efésios, então, com tudo isso em mente, não é? Com todas estas coisas que Deus nos coloca na nossa mente. E do versículo, eu queria que você olhasse aí, no versículo 1 ao versículo 3. Paulo ele diz assim para eles, de uma forma bem simples de falar, olha, saiam, que vocês caminhem, que vocês, ou melhor, corram para o que Deus ordenou que vocês seguissem. Eu não quero que vocês fiquem parados de braço cruzado, ou seja, há muitas coisas para serem feitas. Vocês têm projetos, vocês aprenderam do Evangelho, e eu quero que vocês corram para isso, para essa determinação que foi colocada para vocês. Mas cuidem para agir com humildade e disciplina, não permite que o desânimo vença vocês, e vocês se mantenham constantes, dediquem-se uns aos outros. Do versículo 1 ao versículo 3, basicamente o que Paulo está dizendo, que se você ficar parado com a sua mente vazia, entra aquele ditado popular que diz, mente vazia é oficina do quê? Do diabo. Uma das coisas que eu reparo muito e que acontece muito é quando, por exemplo, eu sou músico. Então eu sei que quando eu falo assim, eu vou dar um tempo, eu não vou tocar, eu vou ficar sentado, é a pior bobeira que alguém faz. Por quê? Porque o diabo aproveita essa situação para desanimar o cidadão de vez e arrebentar com a pessoa. Aí ele continua, ainda nesse versículo do 1 ao 3, dedique-se uns aos outros. Se um cair, o outro ajuda a levantar. É o que está dizendo aqui em Eclesiastes 4. Essa é a nossa função como igreja. Por que eu escolhi essa palavra de Efésios como uma primeira palavra? Porque o que Deus quer de nós é que nós, como irmandade, como irmãos, possamos estabelecer como um corpo uma diferença, não só para essa região, mas uma diferença para a nação. Aí você vai falar, mas está querendo muito. Não, eu não almejo menos que isso. O que está no meu coração é que nós possamos fazer um excelente trabalho de resgate de vidas, um excelente trabalho de trazer vidas para Jesus, um excelente trabalho de animar aquele que está desanimado, que está cansado. Ainda nesse versículo, do versículo 1 ao 3, ele diz assim, considerando sempre as diferenças entre vocês. Um dos maiores problemas que nós temos dentro da igreja é que não aceitamos as diferenças. Nós pensamos que todo mundo tem que ser igual, eu tenho que ser igual, a Abel tem que pensar exatamente como eu penso, porque se ela não pensar como eu penso, não está no mesmo propósito, no mesmo projeto. Nós somos seres diferentes, nós somos cidadãos diferentes, somos pessoas diferentes. Temos as nossas escolhas, os nossos temperamentos. Do versículo 4 ao versículo 6, vocês foram chamados para andar no mesmo caminho e seguir a mesma direção. Permaneçam juntos, olha o que nós tiramos daí, permanecermos juntos, de coração e na caminhada. Costumo dizer, por exemplo, no casamento, se um perde, os dois perdem. Se o marido perde, a esposa também perde. Se a esposa perde, o marido também perde. O casamento, ou os dois perdem, ou os dois ganham. Não há um vencedor e um perdedor. Então, quando há briga, é a mesma coisa no nosso conviver entre irmãos. Nós temos que fazer de tudo para manter a nossa paz, para manter a nossa unidade, para manter o nosso coração e seguirmos todos na mesma direção. A Bíblia diz, nós temos, um só Senhor, uma só fé, um batismo, um só Deus, um Pai de todos, que governa sobre todos, age por intermédio de todos e está presente em todos. E somos nós que colocamos os empecilhos em nós mesmos. Não é Deus, porque Deus está falando que por meio dEle, por intermédio dEle, nós podemos fazer muitas coisas. Mas nós colocamos em nós mesmos um empecilho, ou seja, nós barramos a atuação de Deus na nossa própria vida. Eu não sou capaz, eu não consigo fazer. Eu dou aula, eu sei que eu vejo isso direto. Tem gente que eu falo, não, você consegue fazer. Aí a pessoa, não, eu consigo. Tem outros que eu falo, você consegue fazer, vai que você faz. Acho que não vai. Aí chega no altar, acho que não vai, acho que não vai. Vai! Se você colocar no teu coração que você consegue, que Deus está usando você, não seja você um empecilho para você mesmo. Eu achei, olha, sinceramente para mim, me tocou demais os testemunhos que foram falados no último batismo. De ver cada um abrindo o seu coração.
e colocando para fora aquilo que estava aqui dentro. Ainda não acertei o nome dele direito, porque todo mundo fala Siri, mas como é que é o nome Shiri, né? Shri. É porque todo mundo chama. Irmãos, uma das coisas que nós temos que estabelecer entre nós é o seguinte: é paciência comigo, amém? Porque você imagina o que está rolando na minha cabeça agora, o que está na minha cabeça. Eu tenho que me habituar com todo o sistema da igreja, eu tenho que me habituar com tudo, o mais rápido que eu puder, e inclusive conhecer alguns que eu não conheço profundamente, que olha, é o meu desejo, é o meu coração poder conhecer cada um no mais profundo e no melhor que eu puder conhecer. Eu vou me esforçar no meu melhor, no meu máximo. Eu só peço para vocês que vocês tenham paciência. Só o que eu peço. Então, Shri, Aí, acertei. Olha, para mim, eu vou ser muito sincero, aquele testemunho me tocou demais. Se você olhasse a reação da igreja, eram pessoas sendo tocadas, eram pessoas... É Deus trabalhando na vida das pessoas, é Deus transformando, é Deus levantando pessoas. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer na vida dele é coisa grandiosa, porque muitas pessoas, até a nação dele pode ser tocada por isso. Mas isso depende da nossa fé, do nosso apoio, do nosso coração. Depende da nossa vontade, depende do nosso empenho. Somos indivíduos diferentes, do versículo 7 ao 13 é isso que trata. Somos indivíduos diferentes, mas que estão na mesma causa, no mesmo reino. Apesar dessa união, não quer dizer que nós sejamos iguais. Nem todos falam a mesma coisa, ou seja, nem todo mundo tem o mesmo estilo para pregar. Outra coisa que vocês também têm que ter paciência, porque eu não sou o André Mira, eu sou o André Grossi. Eu tenho o meu estilo. Deus, Ele tem me conduzido até aqui no meu estilo. E eu tenho certeza que o pastor André Mira vai ser uma bênção naquele lugar onde ele vai estar. E eu tenho certeza que se foi Deus que me colocou aqui, eu vou ser uma bênção para esse lugar. E vocês vão ser uma bênção para mim, assim como as pessoas lá vão ser uma bênção para o André também. Eu até coloquei aqui, né? Não queira que eu seja o André Mira, porque eu não vou ser o André Mira, eu vou ser o André. A minha esposa sempre me lembra disso: André, seja você. Até aqui Deus te conduziu, seja você. E Deus é que distribui esses dons, é Ele que escolhe, que Ele escolheu para apóstolo, para pastores, para evangelistas. É Deus que faz essas distribuições de dons. E como eu disse, todos nós estamos com as mãos ali, é só a gente erguer a nossa mão, que Deus Ele distribui esses dons para nós. A fim de treinar seguidores para um serviço de qualidade. Não é cada um de nós, um é pé, outro é mão, outro é dedo. A própria palavra diz isso, né? Um é boca, o outro é olho, não é? Mas aqui nós vemos que a Bíblia diz que nós sejamos adultos, que nós sejamos maduros, que nós sejamos plenamente desenvolvidos e cheios desta vida com Cristo. Levar a sério, para que nós não sejamos como infantis, seguindo o versículo do 14 ao 16. Que são levados, por exemplo, por falsos impostores, né? Tinha um programa na TV que eu vi outro dia, as mães falavam, eu não sei porque que o meu filho foi. Na verdade, o que acontecia? Colocaram um homem, e esse homem chegava para as crianças, a gente sempre ensina nosso filho, não fala com estranho. E esse homem pegava, falava para a criancinha no parque de diversões assim, olha, você quer ver um cachorrinho que eu tenho ali no carro? Aí a criancinha, eu quero, e levava. Aí depois a criança sumia, a mãe ficava desesperada, ele levava até a mãe. Seu filho foi comigo até, mostrando para ela a preocupação que eles estavam tendo, que as crianças estavam indo com qualquer um. No meio evangélico, hoje tem acontecido isso, porque a gente acaba se vendendo por cada mensagem, a gente acaba se vendendo por cada linha de pensamento. Chega uma pessoa, às vezes, na igreja, com uma palavra, às vezes acaba nos desvirtuando do verdadeiro evangelho, ou daquilo que Deus tem para nós. Cristo é a base de tudo que nós fazemos. Nos mantemos juntos, a sua respiração, o seu sangue, fluem através de nós, nutrem o nosso ser. Nós temos esse DNA de Cristo, ajustados e unidos pelo auxílio de juntas. No versículo 15 diz isso. A junta, tem junta que ela só faz isso. Essa ainda vira um pouquinho, 180 graus. O pulso também vira. Mas as juntas, que elas viram 360.
Então, cada um de nós temos a nossa mobilidade dentro do corpo de Cristo. E nós precisamos levar a sério tudo isso que Deus tem colocado conosco. Cuidado com quem vocês seguem, a quem vocês dão ouvidos. Jamais sigam a multidão. O que eu peço para vocês é que vocês coloquem o seu coração para servir a Deus. Coloquem o seu coração para estar disposto a ter um momento novo com Deus. Não é no louvor, na palavra, a incentivar vidas. Vocês aprenderam tanto aqui por tanto tempo, né? Eu vejo as palavras, não é, os ensinos, não só que o Duda de quarta-feira, porque eu acompanho pela net, eu vou vendo os estudos, não é? Agora eu vou acompanhar mais de perto, vou estar junto também, mas não só pelos estudos que a gente vê na quarta-feira, mas pelas palavras que são pregadas no sábado também. Quanto nós temos crescidos aqui na palavra. E é tempo, eu acredito que é um tempo novo que Deus está trazendo para nós, para que nós possamos usar, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para as vidas que vão entrar nesse lugar. O que Paulo diz aqui aos Efésios é exatamente isso: não deixe de esmorecer, não se desvirtue a sua mente, não se desvirtue o seu coração, mas coloque o teu coração em Deus, seja usado por Deus, trabalhe para que vidas que entrem nesse lugar sejam restauradas por Deus. Não permitam que confusão nenhuma entre nesse lugar. Ajude as pessoas com suas palavras. Sejam gentis umas com as outras, seguindo o texto, continuando o texto. Às vezes as nossas palavras matam as pessoas. Quantas são as pessoas que eu vejo que chegam e falam assim para mim, falam, eu não tenho mais vontade de cantar, eu não tenho mais vontade de tocar. Eu falo muito de música porque eu dou aula de música, então o meu ambiente é a música. E eu vejo essas pessoas chegarem para mim e falarem, poxa, eu não tenho mais ânimo para fazer porque eu estava em tal lugar e alguém me falou que eu não canto bem ou que eu não toco bem. Irmãos, a Bíblia nos ensina, Paulo ele fala, sejam gentis, irmãos, sejam gentis. Que a sua palavra seja, olha, eu achei lindo quando eu li isso, que as suas palavras sejam como um presente. Eu rogo para vocês que a sua palavra seja como um presente para as pessoas. Meçam as suas palavras quando vocês forem falar. Que os seus braços, que o seu coração seja gigantesco para abraçar quem entrar aqui nesse lugar. Que aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês sabem, e que é um conhecimento muito bom, faça efeito para que nós possamos, como eu disse no começo do culto, levar vidas para Jesus. Eu quero abrir meu coração para vocês. Que Deus trabalhe em nossas vidas de uma forma como nós nunca experimentemos. Que Deus possa trabalhar na nossa vida de uma forma onde nós possamos realmente ver pessoas diferentes de nós entrarem por aquela porta e serem tocadas por Deus. Que os nossos olhos sejam os olhos transformados por Deus. Que a nossa boca seja uma boca transformada por Deus. Que nós possamos incentivar todas as pessoas que entrarem nesse lugar. Famílias que vierem a esse lugar. E Platão, tem uma coisa que até eu anotei aqui, Platão, ele diz assim, seja gentil com as pessoas, porque você não sabe os problemas que elas estão enfrentando. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente já faz uma autoanálise, né? Aquela pessoa, você não sabe o que ela está passando. E cabe a nós nos colocarmos como instrumentos nas mãos de Deus e sermos usados por Deus. Se você tem um talento, agora vai para aqueles que têm talento. Não é que já sabem o seu talento, porque todos temos. Ajudem outras pessoas. Há muitos jovens nessa igreja, muito adolescente nessa igreja que precisa ser inserido aqui no louvor, que precisa ser inserido para trabalhar junto conosco, ser ensinado. Eu, quando era pequeno, eu não era guitarrista, mas eu tocava junto com meu pai sentado no banco. Era um banco, né? Era um banco de lado, sentava o Djanir, já é falecido, meu pai também, mesma coisa. Sentava ali sentava meu irmão, era ali a gente tudo tocando. Hoje, sabe o que falam? Não, ele não está preparado.
Esse jovem não pode tocar. Não, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que passar por isso, não. Vamos incentivar os nossos jovens, senão alguém lá fora incentiva os nossos jovens. Vamos cuidar dos casais, cuidar dos nossos irmãos, cuidar da nossa amizade, nos tornar mais íntimos e buscar em oração ao Senhor. A oração, eu sei que tem outra coisa que também senti no desejo essa semana, não saía da minha cabeça. Eu sei que existem pessoas nesse lugar, e eu tenho visto, porque eu quando estou louvando, eu não sou bobo não. Eu fico só de olho. Ou no louvor, meu olho fica correndo o tempo todo. Uma que eu já falei que o Pedrão é meu exemplo, né? Eu vejo o Pedrão aqui cantando, eu fico animado de ver o Pedrão cantando, porque é um exemplo para mim. É um exemplo para mim. É ou não é, Pedrão? É verdade. Eu gosto demais do Pedrão. Nossa, esse foi um presente de Deus na minha vida, viu? Não é só para vocês não, porque para mim ele também é. Mas que nós possamos, não é? Que na oração, por exemplo, eu sei que existem pessoas aqui que enquanto eu louvo, estão intercedendo. Eu sei que existem pessoas aqui, enquanto nós cantamos, estão louvando aqui dentro. E o meu maior anseio é de que essa retaguarda nós possamos sempre contar, para que nós possamos cada dia crescer mais. Muitas das vezes as minhas palavras, eu vou descer as minhas palavras para alcançar um bebezinho, porque o nosso foco maior vai ser um bebezinho que entrar nessa igreja. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei para onde Ele vai querer nos levar, mas eu me coloco como Paulo nessa prisão, e falando assim, vamos fazer, eu não posso estar aí, eu não posso fazer tudo, mas eu conto com cada um de vocês para que nós possamos fazer. E pegar uma palavra dessa que clama por unidade, que clama por, se tiver ira no teu coração, apazigua essa ira, não deixa isso passar para o dia de amanhã, porque da ira vira vingança, da vingança vira um rebuliço na nossa vida. Quando nós vemos, a gente já está comentando com o irmão do lado, com o outro, já espalhamos e disseminamos uma coisa que não convém para o reino de Deus. Irmãos, nós não podemos perder mais tempo. Nós estamos num país que clama por salvação, que se esfriou de uma tal maneira, e infelizmente aquilo que chegam nas igrejas são um evangelho que não é de Cristo, às vezes muito fraco, e as pessoas precisam ouvir a verdade de um evangelho que restaura, de um evangelho que salva, porque essa é a graça de Deus. Nós não precisamos mais ficar inventando modas dentro da igreja. Nós precisamos pregar exatamente a palavra, mostrar o que os homens de Deus passaram para levar essa palavra, e mostrar o que a palavra verdadeira ela significa, não só no nosso coração, mas o que ela pode frutificar no coração das pessoas. Irmãos, como diz na palavra, não desfaleçam, não desanimem, não desistam, se apoiem um ao outro, se ajude um ao outro. Que nós possamos cantar, tem aquela canção que somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, é isso? Essa é uma canção muito difícil de cantar, porque na verdade não acaba sendo uma verdade. Porque qualquer coisinha dentro da igreja acaba virando uma panelinha, alguma coisa ruim. Não vamos permitir isso. Se isso chegar ao teu ouvido, falar, não, eu não quero ouvir, eu não quero mais chegar. Vamos fazer diferença, vamos fazer algo diferente. Há muitas pessoas que ainda hoje, sentem sonhos. Eu queria tanto ser isso, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto chegar em tal lugar, e não conseguem avançar mais. Ou talvez por uma coisa errada que fizeram na sua vida, ou talvez por atitudes erradas que fazem todos os dias, ou talvez por direções que elas tomam e que não levam a lugar algum. O próprio texto começa, olha, não vá para certas direções que não levam vocês a lugar algum. Que realmente nós possamos colocar o nosso coração naquilo que é válido, naquilo que vale a pena, um ajudando o outro, família ajudando família, filho ajudando o pai, pai ajudando o filho, irmão ajudando o irmão, músico ajudando o músico, pastor ajudando as ovelhas ajudando o pastor, diáconos ajudando as ovelhas ajudando os diáconos. Que nós possamos estabelecer entre nós uma estrutura que faça mesmo uma diferença gigantesca. E que nós possamos colocar o nosso coração na palavra de Deus,
pois Ele aqui nos escolheu. Foi Ele que determinou, foi Ele que fez isso. E que nós possamos ser usados por Deus. No meu coração, eu conto com vocês. Do meu coração, eu conto com a ajuda de vocês. Mas do meu coração, eu também quero me derramar para ajudar vocês. Eu falei para minha esposa, Rose, eu quero fazer o meu máximo por cada uma dessas pessoas. Eu quero fazer o meu máximo para ajudar cada um naquilo que eu puder ajudar. Agora, um dos meus maiores focos vai ser essa juventude que eu quero ajudar de alguma forma, a que eles não se percam. Porque eu trabalho com muito jovem, eu vejo muitos jovens se perdendo. Muito jovem desanimando, largando seus talentos, porque as ofertas que tem por aí são tremendas. Nós, às vezes, já adultos, deixamos nos vender. Não é por algumas propostas, mas que nós possamos nos colocar realmente nesse evangelho de Cristo. E deixar como Paulo ele fez aqui, não é? De uma prisão, ele nos abençoou tanto e nos deu essa palavra tão maravilhosa. Uma palavra de incentivo, onde ele prega a unidade, onde ele prega uma função ao corpo de uma forma diferente. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nessa hora você não orasse por você, mas que você orasse pela igreja, que também é você. E falar, Senhor, eu conheço todos os trâmites da igreja, eu conheço tudo como é que é a igreja, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja, ou eu me converti já há algum tempo. Mas que você nessa hora possa falar, Senhor, eu quero ser usado por Ti, Senhor. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida, Deus. Eu quero que o Senhor faça fluir esse dom, Senhor. Se o Senhor fez esse dom na minha vida, foi por algum projeto e por alguma coisa, Senhor. Deus, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, em cada jovem dessa igreja, Senhor. Que o Senhor tenha entregue agora, Senhor. Para que eu possa estar pastoreando, Deus. A cada jovenzinho, Deus. Desde a menor criança, Senhor, até o mais velho, Deus. Que eu possa entender, Senhor, e que o Senhor possa me orientar, Senhor, como ser um bom pastor, Deus. Assim também, Senhor, para a liderança dessa igreja, para cada um, Senhor, que o Senhor possa orientar cada um de nós, Deus, para que nós possamos ser suporte, Senhor, para esse evangelho, suporte para essas vidas, Deus. Aquele que sabe orar, Senhor, com fervor e com fé e que sabe interceder, Senhor, que eles possam, Senhor, ganhar ainda mais ânimo para essa intercessão, Deus. Aquele que sabe louvar, aquele que tem anseio de cantar, aquele que tem anseio de fazer essa obra, Senhor, que o Senhor possa trabalhar na vida deles também, Senhor. E que um possa ajudar o outro, Senhor, no ministério de louvor da mesma forma, Senhor. Sobre cada vida aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar na técnica de som, Deus. Pai, todos os projetos que forem, Senhor, eficazes, Senhor, para a divulgação do Teu Evangelho nessa igreja, Senhor, que o Senhor nos dê estratégia, Deus. Pai, que o Senhor resgate, Senhor, as vidas, Senhor, que agora passam pela minha mente, Deus, vidas que precisam ser resgatadas e que eu posso trazer para a casa do Senhor, Deus. Pai, que o Senhor possa trabalhar nisso também, Deus. Mas que o Senhor derrame da Tua unção e da Tua glória nesse lugar, Senhor. Sobre as famílias, Senhor, famílias que precisam, Senhor, de solução em seus documentos, Deus. Nessa hora eu quero interceder, Deus, para que o Senhor abra essas portas, Deus. Porque o Senhor abre portas, eu creio nisso, Senhor. Porque para mim o Senhor abriu e eu sei que o Senhor age. Deus, da mesma forma, Senhor, por vidas, Senhor, que no nosso meio estão doentes, Senhor. Estão precisando do Teu toque, Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar. Deus, e traz vidas para esta igreja, Senhor. Traz mais vidas para este lugar. Traz vidas, Senhor, para serem tocadas por Ti, Deus. Pai, que nós possamos, Senhor, ser realmente, Senhor, pessoas dispostas a trabalhar com estas vidas, Senhor. Pai, que o Teu sangue, o Teu Santo Espírito toque em cada um, Jesus. No seu talento, Senhor. No seu ânimo, Senhor. E na sua fidelidade para com o Senhor, Senhor. E não para comigo, Deus, somente. Para que a Tua obra cresça, Deus. Que o Senhor abençoe-nos como igreja. Que o Senhor abençoe a cada um nesse lugar, Senhor. E que o Senhor
nos faça crescer em todas as áreas, Senhor, é o que nós te pedimos, Deus. Pai, nos abençoe, Senhor. Entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, realmente o meu coração e o meu desejo e anseio, Senhor, para que o Senhor possa nos usar tremendamente, Senhor, neste lugar, Senhor. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus.